Deus, aplaude o Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Vocês estão felizes com Jesus? Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Toda a glória é sua, Pai. O Senhor é centro de toda a mensagem do Evangelho. Tudo aponta para a tua presença. A glória é sua, o louvor é seu, a honra é sua. Nós te engrandecemos nessa noite. Nós não somos dignos de nada, o Senhor é digno de todas as coisas. Nesse momento nós nos colocamos como teus servos, nesse lugar para entregar algo precioso, maravilhoso diante da tua presença. Nos faça entender cada plano, cada propósito do Senhor nas nossas vidas. Que nós estejamos com os olhos atentos para todas as coisas que o Senhor há de fazer em nosso meio a partir de hoje. Derrama a tua glória sobre essa casa. Acende o fogo, Pai. Porque só o Senhor é o Deus das nossas vidas. Nós te rendemos graças, te agradecemos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Você já cumprimentou essa pessoa que está do teu lado aí? Vai lá, dá uma paz do Senhor para ela, dá um abraço nela. Pergunta assim, fala assim, ó, glória a Deus, você não escolheu o bloquinho. Fala, glória a Deus. Se eu te contar que tem crente que vai para o bloquinho, irmão, você vai cair de costa. Eu me sinto no dever de perguntar. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Faz assim com a tua mão. Glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém para cá que nos visita pela primeira vez? Amém, ó, vai herdar todos os abraços da igreja hoje. Todos. Abram a Bíblia de vocês no livro de Lucas, no capítulo de número 24, no versículo de número 45. Lucas, capítulo de número 24. O versículo é o versículo de número 45. Hoje é o nosso culto destinado a missões, nosso terceiro domingo do mês. Tem missionários na casa do Senhor aqui hoje? Glória a Deus. Tem gente que deseja ir para a missão na casa do Senhor aqui hoje? Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 45. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então, ele abriu seu entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, em que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destas coisas. E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele levou-os para fora até Betânia, e ele levantando a sua mão, os abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. E eles adoraram e retornaram para Jerusalém com grande júbilo. E estavam continuamente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Aplauda o Senhor pela palavra. Lucas capítulo de número 24, ele tem um início triste. Não é o início que nós gostaríamos, tendo em vista daquilo que os discípulos viviam com Jesus.
Lucas, capítulo de número 24, inicia acerca da morte de Cristo. Lucas, capítulo de número 23, Cristo vai ser morto logo depois de ser açoitado, logo depois de ter uma coroa de espinhos pendurado na sua cabeça, as suas mãos e os seus pés vão ser pregados, ele vai ser pendurado no madeiro, ele vai ser cuspido, ele vai ter sede, vão dar vinagre para ele beber no intuito de matar a sua sede. Logo depois de morrer, um homem chamado José de Arimateia vai pedir o corpo de Jesus com o intuito de embalsamar esse corpo e levar esse corpo até o sepulcro. Tudo acontece muito rápido a partir da morte de Cristo. Quando nós entramos no contexto de Lucas 24, logo no começo nós vamos ver 3 mulheres que vão visitar Jesus, que já caminhavam com Jesus desde a Galileia. Elas vão andar até o sepulcro ali no começo da madrugada, com o intuito de ver o corpo de Jesus, até porque já faziam 3 dias que ele havia morrido, e havia uma promessa de que o Messias ressuscitaria ao 3º dia. Essas mulheres, elas vão chegar até o sepulcro onde Jesus estava, e elas vão se deparar com uma pedra rolada, e essa pedra rolada vai ter diante da porta 2 homens parados, e a Bíblia diz que esses homens estão com vestes resplandecentes. E a mensagem ali é de homens que vão olhar para essas 3 mulheres, e a mensagem é a esperança de todo crente 2026 anos depois. A mensagem daqueles anjos para aquelas mulheres é: por que procura o que está vivo entre os mortos? E esses homens vão se deparar, essas mulheres, Maria Madalena, Maria, vão se deparar com essa mensagem, e elas vão se recordar daquilo que Cristo já havia predito. Só que nós sabemos que pelo contexto da história, as palavras de mulheres não era crível ao ponto das pessoas simplesmente confiarem. Essas mulheres, elas vão retornar para onde os discípulos estavam, no intuito de contar aquilo que elas haviam visto. O que elas viram? Elas viram um túmulo vazio. Elas viram um Messias que predisse que morreria, que convinha que ele morresse, mas que ao 3º dia ressuscitaria. Logo, o corpo que todo mundo achou que deveria estar naquele sepulcro não estava lá. O pano no qual ele estava enrolado estava dobrado e colocado ao lado. Significa que até isso Cristo teve o cuidado de fazer antes de sair do local que estava. Essas mulheres voltam até os discípulos e contam a mensagem que havia acabado de acontecer com elas. Elas contam acerca daquilo que elas viram. Os discípulos, por sua vez, principalmente, a Bíblia vai dizer que é Pedro, mas a história vai dizer que Pedro não estava sozinho. Ele vai voltar lá para poder confirmar aquilo que as mulheres haviam dito. E o resultado, quando ele retorna, é o mesmo. Jesus não está lá. Quando Pedro enxerga e finalmente percebe que Cristo não está mais lá, ele se recorda daquilo que Cristo havia dito. Veja bem, essa mensagem do fato de Jesus ser morto não deveria pegar nenhum discípulo de surpresa. Da mesma forma que Jesus ressuscitaria ao 3º dia, também não deveria pegar nenhum discípulo de surpresa, porque essa mensagem já havia sido predita no mesmo livro de Lucas por pelo menos 3 vezes. Para nós entendermos isso, em Lucas capítulo 9, versículo de número 22, o próprio Jesus disse que vai ser necessário que o Filho do Homem padeça e que ele sofra. Em Lucas 9, 44, ele vai dizer que ele também seria entregue na mão dos homens. Em Lucas capítulo 18, de número 33, versículo de número 33, ele vai dizer que ele seria morto, açoitado, mas que ressuscitaria ao 3º dia. Significa que não é uma novidade, mas os discípulos caminham como se fosse. Por quê? A gente trazendo para o nosso contexto de hoje, existem palavras que são lançadas a nós, mensagens que foram ditas a nós,
profecias que foram entregues a nós, que de repente nós esquecemos de quem um dia prometeu acerca das nossas vidas. Nós andamos nos nossos dias aí, vida fora, e esquecemos que na realidade há uma promessa sobre as nossas vidas. Há uma promessa sobre a nossa casa. Só que por aquilo que a gente passa no decorrer dos nossos dias, a esperança é sufocada da mesma maneira que a mensagem é esquecida. Então o que ocorre? Ocorre que, ainda que eu tenha uma promessa ao meu respeito, ainda que algo tenha sido predito sobre as coisas que eu viverei na minha vida, as circunstâncias daquilo que eu vivo hoje fazem com que eu esqueça que eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha casa. O que Pedro está vendo é justamente o fato daquilo que ele já sabia. Mas qual que é o resultado? O Messias foi tirado. Afinal, o Messias morreu. E de repente eu me esqueço, porque eu lembro que ele foi morto naquela cruz, e eu me esqueço que o Evangelho precisa ser pregado da maneira completa. E qual que é a maneira completa? Eu não prego o Evangelho de meia forma, de meia medida. O que é a meia medida do Evangelho? É pregar que Cristo morreu. E qual que é a forma completa da pregação do Evangelho? É pregar que Cristo morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Então repare nisso. Jesus já havia pregado o Evangelho ainda que estivesse vivo. Porém, entretanto, todavia, os discípulos não estão focados na parte em que Cristo disse que ressuscitaria. Eles estão apegados ao momento em que Cristo dá o brado e diz que rende o Espírito. O que isso leva para a gente? Leva que a gente se apega normalmente àquilo que machuca, e não a mensagem completa que deveria ser pregada. É por isso que nos nossos dias, nós esquecemos das promessas que temos ao nosso respeito. É por isso que nos nossos dias, nós esquecemos daquilo que o Senhor falou. Então, por isso que quando eu recebo uma notícia ruim, ela me sufoca muito mais do que a palavra que eu tenho sobre a minha vida. Porque em algum momento, eu me esqueci que a dor que eu estou passando é apenas momentânea, perto da glória que o Senhor já disse ao meu respeito. Vocês estão vivos? Então qual que é a ideia? A ideia a partir de agora é que já que Cristo morreu e ressuscitou, agora há uma autoridade para que o Evangelho seja pregado da forma completa. O fato de Cristo morrer não nos dá ainda a autoridade para pregar, porque Ele é o Cristo que morreu. Mas quando Ele é o Cristo que morre e ressuscita ao terceiro dia, a igreja passa a ter autoridade para a ministração da palavra, passa a carregar uma mensagem, porque há comprovação de que a pedra rolou e o sepulcro está vazio. Então repare nisso. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo de número 6, versículo de número 8. A Bíblia vai dizer para nós que se com Cristo morremos e cremos que Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. Significa que na morte de Cristo, nós morremos junto com Cristo nos nossos pecados, mas quando ressuscitamos, também ressuscitamos com Cristo para a vida. Então o que isso nos ensina? Nos ensina que agora nós estamos dotados da autoridade que parte de Jesus para a ministração da palavra. O capítulo de número 24 vai continuar. E vai continuar acerca de 2 homens que agora estão indo para uma aldeia, uma pequena aldeia chamada Emaús. Nessa aldeia, esses homens vão andar, 2 homens juntos, e o próprio Jesus está no meio deles. A diferença é que a Bíblia diz que os olhos desses homens foram fechados para que eles não percebessem que Jesus estava ali. E agora, esses homens vão colocar a ponto daquilo que eles estão passando. Veja bem, eles vão falar assim, o homem que é Jesus vai perguntar para eles, mas por que vocês estão falando acerca desse assunto? Esses 2 homens que estão voltando, que estão indo para Emaús, eles vão, em algum momento, eles vão falar, você não percebeu o que aconteceu?
Você não percebeu que mataram Jesus, que mataram o Messias? E a frase deles é gritante, porque eles vão dizer o seguinte, eles vão falar assim: nós achamos que esse homem seria o homem que fosse remir Israel, que fosse perdoar os pecados do povo. Veja bem, tinha uma mensagem que Jesus já havia predito, mas esses homens se esqueceram da completude do Evangelho, e agora eles acham que a mensagem que Jesus disse é apenas uma mensagem vazia. A esperança foi tirada de dentro deles, e eles não conseguem mais se lembrar que Jesus disse que iria ressuscitar. Eles estão andando, e ainda que andem, não percebem que o próprio Cristo está com eles. É como se Jesus dissesse: eu não menti para ninguém. Eu ando com você ainda que você ache que eu não esteja do lado de você. Eu caminho contigo ainda que você se sinta sozinho. A mensagem é completa a ponto de eu morrer, ressuscitar e andar com aqueles que são meus. No partir do pão, à noite, esses homens vão ter os seus olhos abertos e finalmente Cristo vai ser revelado a eles. Porque o partir do pão sempre vai revelar Cristo. E isso é a expectativa real que como cristão nós temos. Que Cristo morreu, ressuscitou e não nos deixou órfãos. Como a mensagem hoje é acerca de envio de missões, essa mensagem vai prosseguir, vai adiante, e nós vamos chegar agora na mensagem que Jesus deixa. Jesus vai aparecer, e aparecendo ele vai apresentar para os seus discípulos as suas mãos furadas, os seus pés furados. A gente sabe que depois da ressurreição, Cristo aparece com um corpo glorificado, porém tátil. Era possível tocar no corpo de Jesus. E ele vai se apresentar aos seus discípulos, e se apresentando aos seus discípulos, ele vai dar as credenciais para esses discípulos de como eles podiam a partir de agora pregar. Veja bem, eles já tinham sido enviados por 2 vezes anterior a isso. Em Mateus capítulo de número 10, eles são enviados. Tem uma mensagem no envio. Qual mensagem? A mensagem é: vão, curem os enfermos e expulsem os demônios. Lucas capítulo de número 10, ele vai enviar 70. Qual que é a mensagem? Vão, curem os enfermos e expulsem os demônios. Agora, quando a gente vê Jesus ressurreto, com o corpo glorificado, ele vai estender a mão, ele vai abençoar o povo e ele vai falar: agora vocês vão, só que vocês vão pregar arrependimento para que eles obtenham perdão de pecados. Repare, Cristo mudou o modelo da mensagem, porque agora a igreja está remida para remir o povo que precisa alcançar graça. Significa que a mensagem mudou, e a gente sabe desde sempre que a mensagem mais eficaz do Evangelho é o arrependimento. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo de número 3 que João Batista pregava arrependimento. Se você continuar lendo o texto de Mateus capítulo de número 3, você vai ver o resultado da mensagem. A Bíblia diz que muitos iam até o deserto encontrar com João Batista, e eles iam confessando os seus pecados e sendo batizados. Então a gente, quando o assunto é Deus, a gente não inventa a roda, a gente segue o modelo que foi estabelecido. Qual que é o modelo que foi estabelecido? A mensagem do arrependimento. A gente não precisa inventar a roda quando Cristo deixou o modelo a ser pregado. Eu quero ser missionário, eu quero ser enviado, e sendo enviado eu prego o quê? Arrependimento. Eu preciso pregar para os meus parentes, e para pregar para os meus parentes eu prego o quê? Arrependimento. Mas eu vou viajar para longe, e quando eu chegar lá naquela aldeia eu vou pregar o quê? Arrependimento. O modelo não muda porque o lugar muda, o modelo não muda porque a geografia muda, a mensagem é a mesma. Tem uma mensagem nos teus lábios: arrependimento. A gente só alcança Cristo se arrepender de verdade. A gente só recebe Cristo como Senhor e Salvador se arrepender de verdade. Não existe meio salvo, ou você é ou você não é. Então, quando nós entendemos isso,
nós vamos entender que há em nós um modelo a ser seguido. O modelo que Jesus deixou é justamente o modelo que nós precisamos carregar nos dias de hoje. Por quê? Porque dependendo do público, eu moldo a mensagem para que o público esteja confortável com aquilo que ouve. Então eu preciso de alguma maneira daqui de cima gerar emoção para você que está aí embaixo. E eu, como pregador do Evangelho, eu já ministro o Evangelho há 6 anos, eu não tenho obrigação de fazer você chorar, nem de fazer você dar glória. Eu tenho uma obrigação perante o Senhor, pregar a mensagem do arrependimento. Ouve quem quer, vem quem quer, glorifica quem quer, exalta quem quer. Se você entender que é Cristo que é o centro e Ele deixou um modelo a ser seguido, você vai se arrepender, vai confessar os seus pecados e vai passar a viver uma nova história na presença de Deus. Então, quando a mensagem é envio, nós temos uma obrigação. A palavra já foi dada. Veja bem, o modelo é tão forte a ser seguido, que lá em Gênesis, no capítulo de número 2, salvo a memória, a Bíblia vai dizer que o Senhor forma o homem do pó da terra. Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Aí, Gênesis capítulo 2, versículo de número 8, vai dizer que o Senhor plantou um jardim. O formato do jardim é quadrado, porque ele é uma entrada que se divide em 4 braços. Esses 4 braços é o modelo do céu. Repare, Cristo tem um modelo que começou lá na eternidade. É por isso que a oração do Pai Nosso, a ideia não é a gente subir, a ideia é o reino descer. E é por isso que a gente ora, venha a nós o teu, seja feita a tua, assim na terra como é no. Então é por isso que o modelo já está estabelecido desde sempre. Quando Deus vai chamar Moisés, Ele vai falar assim, ó, construa um templo, conforme o modelo que antes eu te mostrei. O modelo já está estabelecido, e da mesma forma que o modelo do reino está estabelecido, o modelo da mensagem também já está. Então não adianta moldar o Evangelho, prega o que já foi estabelecido pelo mestre, que aí você vai ver fruto, resultado, pessoa na presença de Deus. Está estabelecido. O Senhor já estabeleceu. Esses homens vão receber uma mensagem de Deus. Prega arrependimento para a remissão dos pecados, e a Bíblia diz que o Senhor vai chamar eles para fora em Betânia, vai estender a mão sobre eles e vai abençoá-los. Veja bem, ainda não tinha bênção estabelecida na vida dos discípulos. Como assim? A mensagem não estava completa porque Cristo ainda não tinha morrido, não tinha ressuscitado. Agora Ele morreu, ressuscitou ao 3º dia, a mensagem, o Evangelho está completo. Eles têm uma mensagem, um modelo de mensagem que é o modelo do arrependimento. Eles vão ser enviados, mas antes de serem enviados, eles vão receber a bênção do Senhor e uma ordem: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Olha só a sabedoria de Deus no ensino. Deus primeiro estabelece qual mensagem que eles pregariam, mas Deus não os lança para fora, Deus os lança para dentro da casa, porque é necessário antes de sair lá para fora, aprender do lado de dentro. O problema é que tem gente pulando etapa, quebrando o princípio. Deus já lançou uma palavra, eu vou te enviar, mas você quer ser enviado na segunda-feira porque a palavra foi lançada no domingo. Você não respeitou o tempo, e agora por não ter respeitado o tempo, quebrou o princípio, e quebrando o princípio, forçou porta que não era para ter entrado ainda. Olha só, primeiro Jesus vai dar a mensagem e depois vai dizer para onde eles têm que ir. Por quê? Porque ainda que haja disponibilidade do coração, ainda não estão revestidos de poder para sair com autoridade do lado de fora. E o que é o problema das missões? O problema das missões é que as missões acabam se tornando colônia de férias, viagem a passeio, que se possível prega o Evangelho para alguém lá. Só que nesse momento nós estamos aqui, e nesse momento tem missionários no campo com fuzis apontados nas suas cabeças, sendo convidados a negar a Jesus. E ao dizer não, o fuzil vai ser disparado e eles vão morrer. E a resposta que fica é: eu não vi a hora desse fuzil atravessar a minha cabeça, porque é muito melhor encontrar com o Senhor do que permanecer nessa terra. Só que olha isso, como o processo precisa ser respeitado, eles vão precisar voltar para Jerusalém e ficar lá dentro.
Há um período de dias que vão se completar, porque a gente sabe que da mesma forma, a igreja precisa respeitar os processos. Por quê? Olha só, nós temos o anúncio da igreja em Mateus capítulo 16, versículo de número 18. O primeiro anúncio da igreja está lá. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. A igreja está anunciada, mas não está inaugurada. E nem nasceu ainda. Se você olhar Mateus capítulo de número 19, João capítulo de número 19, versículo de número 33 e 34, a Bíblia vai dizer que Jesus está morto, uma lança vai transpassar a sua costela, e da sua costela vai sair água e vai sair sangue. No momento em que a costela de Jesus é transpassada, a igreja nasce. Porque da mesma forma que Cristo era um mistério oculto escondido em Deus, a igreja é um mistério oculto escondido em Cristo, que ainda não nasceu, precisa nascer. Então, assim como Adão tira a Eva da sua costela, Cristo tira a igreja da sua costela. O tempo precisa ser respeitado. Veja bem, há uma promessa em Mateus 16, mas em João 19 a igreja nasce, mas ela só é inaugurada em Atos capítulo de número 2. Se a igreja respeita o processo, como nós queremos pular etapas? Se a igreja respeitou cada detalhe daquilo que Deus ensinou, como é que nós queremos forçar portas? E a palavra que Deus lançou sobre as nossas vidas não morreu. E ela não voltará vazia. Mas é necessário que o nosso coração esteja preparado para primeiro ser revestidos de poder. Porque Deus não vai lançar ninguém no campo para morrer. Porque a Bíblia diz que no campo tem duas coisas, tem lobo e tem serpente. Significa que as duas coisas elas estão prontas para nos tragar. E se você sair lá fora despreparado, vai morrer. E como Jesus não quer perder ninguém no campo, ele precisa que primeiro a gente fique em Jerusalém. Vocês estão aí? Significa que como que nós seremos enviados da maneira correta? Se você olhar a sua Bíblia, Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10 em diante, a Bíblia vai falar para nós que nós seremos enviados quando nós estivermos vestidos com a couraça da justiça, com os pés calçados no evangelho da preparação da paz, com o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Deus deu a arma certa para sair no campo, mas só recebe a armadura certa para sair no campo quem respeita o tempo. Significa que seremos enviados? Seremos. Significa que Deus há de bradar na mensagem que Ele trouxe para nós? Há de bradar na mensagem que Ele trouxe para nós. Significa que as palavras do Senhor vão se cumprir? Vão se cumprir. Mas primeiro, o envio é para dentro da casa. Tem gente querendo ser missionário odiando igreja. Tem gente que ama a missão, mas odeia o corpo de Cristo. Como é que faz? Tem gente que quer pregar o evangelho nas nações, mas não consegue limpar o banheiro da igreja. Tem gente que quer ir lá para Orlando, pregar o evangelho em Orlando, mas não bate na porta do vizinho para falar que Jesus ama. Ou seja, não respeitou o tempo de Jerusalém e quer ir para os confins da terra. O que é ser revestido de poder na linguagem bíblica? Na linguagem da obra, ser revestido de poder significa dar um acabamento final para aquilo que precisa. Eu vou revestir, vou dar um acabamento final para ficar pronto. Nós entendemos que revestir de poder é vestir de novo, só que agora com poder. Se eu não recebi ainda o poder, como posso levantar as mãos e dizer que Deus cura? A mensagem foi dada, o arrependimento. A bênção foi estabelecida, Deus estendeu as mãos e abençoou. Mas Ele não abençoou para ir para fora, Ele abençoou para ir para dentro. A palavra eclesia, que vem do grego, que significa igreja, ela é dividida em duas palavras. Ek, que significa para fora, e kalel, que significa chamar. É chamados para fora. O que significa igreja? Chamados para fora. Mas antes de eu ser chamado para fora, Deus me faz um convite para entrar para dentro.
significa, meus irmãos, que é necessário respeitar o tempo de cada processo naquilo que nós vivemos. Tem gente que tem a mensagem, mas ainda não tem revestimento de poder. Tem gente que tem a disposição, mas ainda não tem revestimento de poder. Tem gente que tem o coração disponível, disposto, mas ainda não está revestido de poder. É por isso que tem gente que está indo para o campo para tirar férias e chega lá nas férias dele, que ele está lá no campo e ele é surpreendido. Não sei o que fazer aqui, mas é óbvio que não sabe. Para ser enviado, fica do lado de dentro. Ora, pede ajuda, lê a Bíblia, jejua, estuda, procura ser cheio da presença de Deus, porque no momento certo o Senhor vai lançar, e Ele não lança ninguém para morrer lá fora. Todo mundo que respeitou o tempo de Deus, viu o Senhor fazer grandes coisas. Todo mundo que respeitou o tempo e o processo, quando Deus disse agora não, e ele não foi, viu o Senhor fazer grandes coisas. Mas todo mundo que deu com os 2 pés na porta para tentar forçar, porque disse que seria pregador de nações no sábado, no domingo abriu a agenda lá no Instagram, colocou a fotinha e falou, agora eu estou com agendas abertas. Esses daí se quebraram no caminho. É por isso que a gente tem um número tão grande de descrentes e de desigrejados. Porque a promessa é tão latente, mas a minha impaciência é maior do que a promessa. Me deixe dizer algo em nome de Jesus. O que Deus prometeu ao seu respeito vai se cumprir. Eu vou repetir. O que Deus prometeu ao seu respeito vai se cumprir. Se Deus prometeu às nações, pode ter certeza que Ele vai te colocar lá. Se Deus te prometeu o pastoreio, pode ter certeza que Ele vai te colocar lá. Se Deus te prometeu o ministério evangelístico, tenha certeza que Ele vai te levantar lá. Mas primeiro, fica do lado de dentro. Recebe tudo o que tem para receber. E veja o resultado que Deus vai operar através da sua vida e da sua casa. As missões, elas não são brincadeira. Não é brincadeira ir para o campo missionário. Eu tenho amigos missionários e eu falo para eles, glória a Deus que Deus chamou vocês para isso. Porque não é o meu chamado. Mas eu glorifico a Deus que Deus está chamando milhões de pessoas para esse campo. E qual que é o meu papel diante da igreja? Orar, discipular, ensinar, deixar as pessoas que vão ficar em Jerusalém serem preparadas para ser lançadas para fora de forma eficaz. Só que, meus irmãos, cuidado com os desejos do coração, porque nem tudo que o coração quer, Deus quer. Nem tudo que nós desejamos, o Senhor deseja para nós. Então talvez nós estejamos sonhando com os confins da terra, e Deus só deu a moca. Talvez nós estejamos sonhando com os confins da terra, e Deus só deu o meu condomínio. O que eu faço? Floresça onde você foi plantado. Missão não é entrar no avião e viajar para outro lugar. Missão é ser enviado revestido de poder para lançar uma palavra eficaz, para que pessoas tenham o pecado perdoado e a vida transformada através do Evangelho de Jesus sendo pregado de forma completa. Isso é missão. A missão de verdade, ela é aquela que está dentro do meu coração no interesse único e exclusivo de povoar o céu. Não dá para ser missionário odiando o vizinho e não pregando para ele. Não dá para ser missionário odiando o colega de igreja e não pedindo perdão por aquilo que eu fiz para ele. Não dá para ser missionário com um coração infantilizado, carregando picuinha de A mais B, de B mais A. Porque campo é para gente madura. É por isso que ainda que os discípulos tivessem vivido experiência, eles ainda precisariam ser revestidos de poder. Porque só amadurece depois que o poder do alto desce.
E depois que o poder do alto desce, você vê um resultado da mensagem. Lembra que eu falei que em Mateus capítulo de número 3 teve um resultado? As pessoas iam até o deserto confessando os seus pecados. Em Atos capítulo de número 2 tem outro resultado. Pedro, agora revestido de poder, vai levantar e vai pregar. Resultado, 3.000 almas para o Senhor. Atos capítulo de número 4, Pedro vai levantar e vai pregar. Resultado, 5.000 almas para o Senhor. Ou seja, o Deus que acrescentava vai continuar acrescentando desde que o tempo de ficar em Jerusalém seja respeitado. Aplauda o Senhor, se coloca de pé em nome de Jesus.